Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e eu estou contente de estar aqui junto com você, porque mesmo em meio a tantas lutas, o Espírito de Deus nos conduz para momentos como esse. E eu posso dizer com toda certeza que valerá a pena. De alguma forma, o nosso Pai vai transmitir o seu amor por meio desta meditação de hoje para cada um de nós. Então, se você está chegando aqui, caindo de paraquedas nesse canal, conhecendo, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós nos reunimos para meditar na palavra de Deus, para refletir em assuntos interessantes, em textos bíblicos, e assim, com certeza, crescer diante de Deus e diante dos homens. Tá certo? Deixa também o teu gostei, porque dessa forma a meditação poderá alcançar mais e mais pessoas. E assim o evangelho do reino será pregado a toda a nação. Nessa ocasião, quero convidar você que está comigo para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida meditarmos no tema e no texto bíblico de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. Bem, na verdade, é um privilégio estar diante de Ti, na Tua presença, porque mesmo em meio a esse mundo envolvido pelo pecado, mesmo sendo homens e mulheres pecadores, o Senhor se coloca à disposição de derramar a Tua graça sobre cada um de nós e assim nos limpar e nos purificar de todo mal. Isso demonstra o caráter que o Senhor tem e o amor que o Senhor nos amou. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Afaste-se para crescer. Vamos ver aqui o texto bíblico para hoje, está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 20, o verso é o verso 8, que diz assim, ó. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo, existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Interessante esse texto bíblico, a forma, a abordagem que os generais, os oficiais, tomavam ali com as pessoas que estavam inseguras em situações de guerra. Ao invés de talvez falar ali palavras de ânimo, talvez repreender, eles aconselhavam, eles mandavam essas pessoas de volta para casa. E o texto diz o motivo, Ele fala que o motivo pelo qual essas pessoas eram enviadas para casa era para que, por meio dessa atitude, essa situação de incerteza, de medo, essa questão, não viesse a, de certo modo, contaminar as outras pessoas, outros homens que estavam ali em preparação para a guerra. A pergunta que nós devemos fazer é, por que eles eram enviados para casa? Por que simplesmente eles não eram presos como, vamos dizer assim, o crime da covardia? Por que eles não eram executados por talvez estarem temendo defender a própria pátria? Por que eles eram enviados para casa, para perto dos seus? Quando a gente analisa a forma e a abordagem do povo de Deus lidar com essa situação, a gente percebe que, de fato, às vezes é preciso se afastar do campo de concentração, do campo de guerra, voltar para um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente onde você vai conseguir enxergar os motivos pelos quais você deve ir para a guerra. Como assim, Davi? Quando esses soldados que estavam incapazes de guerrear se encontravam nessa situação e voltavam para casa, em casa eles enxergavam os motivos pelos quais eles deveriam lutar. Eles viam as suas propriedades, eles viam as pessoas que eles amam, os familiares, ali os amigos, os vizinhos. Quando eles se deparavam com essas cenas, eles entendiam pelo que eles deviam guerrear, pelo que eles deviam lutar.
Ou seja, quando eles se afastavam, eles cresciam e se tornavam aptos para lutar pelos seus e pela sua pátria. Essa abordagem dos oficiais é interessante, porque quando a gente medita na Bíblia, a gente encontra várias pessoas que em alguns momentos da sua vida, em momentos de adversidade, de lutas e provações, ficaram com medo. Temos o caso de Davi, de Esdras, de Neemias, de Pedro, muitos personagens. Às vezes a gente pensa que ter medo, ficar inseguro, é algo ruim. A gente nota que o mundo ao qual nós vivemos, eles não lidam de forma sadia com esse tipo de situação. É tanto que, de certo modo, a gente é treinado a silenciar os medos que há dentro de cada um de nós. A Bíblia não apresenta esse modo de reagir a essa situação. A Bíblia pede para que a gente trate com o tempo devido, da forma correta. E uma das formas é se afastando para poder crescer. Olha o que aconteceu com Pedro, por exemplo. Pedro negou Jesus, com certeza, 3 vezes. Por que foi que Pedro negou? Se a gente for analisar o contexto, a história, a gente pode chegar à conclusão que Pedro estava com medo. Pedro não queria passar pela mesma situação que o seu mestre Jesus Cristo estava passando. Por isso Pedro fugiu, por isso Pedro negou. Mas o que aconteceu com Pedro após essa situação? O que aconteceu com Pedro após ele ter o tempo devido para amadurecer, para avaliar, para crescer? Pedro se tornou um grande pregador. Um homem que pregava não porque tinha sido incumbido de pregar, mas porque ele tinha passado pelo processo de amadurecimento e crescimento. E agora você vê um Pedro totalmente diferente daquele que negou Jesus. Mas um Pedro que pregava com ousadia, coragem e disposição, com vontade de fazer aquilo. Com essa história, eu quero chamar a seguinte reflexão para mim e para você. Quais têm sido os teus medos? Esses medos, eles estão atrapalhando, com certeza, a tua jornada. Talvez por conta desses medos, você tenha deixado de tomar a decisão certa, a decisão que conduz para a vida eterna. A forma que a Bíblia apresenta e a forma que Jesus quer lidar com esse seu medo é: pense, se afaste, cresça, amadureça. No tempo certo, você vai conseguir lutar contra esse medo e você vai conseguir superar esse medo. Mas a melhor forma da gente fazer isso é não se afastando de Deus, mas chamando Deus para perto de você. Chamando Deus para lutar por você. O problema do ser humano é achar que sozinho ele é capaz de resolver todas as coisas. Quando a gente olha a forma que Deus age na Bíblia e como ele resolve essa questão, é dizendo da seguinte forma: confie em mim, deixe que eu vou adiante de você, deixe que eu vou lutar as suas guerras, eu irei por você, eu irei lhe representar, eu estarei com você. E várias passagens afirmam isso. Seja corajoso, eu estou com você. Quando você estiver em um momento assim, sentindo medo, talvez inseguro, lembre-se, você não está sozinho. Você está com o Criador de todas as coisas. E Ele promete e cumpre a sua palavra, que estaria sempre conosco. Ou seja, eu e você temos a quem buscar e em quem nos apoiar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre o tema Afaste-se para crescer. Se você está precisando se afastar, se afaste. Se afaste de tudo, só não se afaste de Deus, porque é Ele quem vai nos manter de pé até o último dia da vida nesse mundo mau, para naquele grande dia a gente subir nos ares e estar junto com Ele para todo sempre.
tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.